Bom dia, boa noite a todos. Damos agora continuidade ao nosso estudo dentro do direito internacional privado. E na aula de hoje nós vamos concluir a nossa abordagem sobre as fontes do direito internacional privado. Nas aulas anteriores nós já vimos como aquela grande tríade de fontes que nós temos no direito, que são justamente a lei, a doutrina e a jurisprudência se apresentam, influenciam e dão os traços fundamentais do direito internacional privado como nós conhecemos hoje. Mas nesse estudo das fontes, em que pese essas sejam aquelas mais significativas, mais conhecidas, de maneira nenhuma são essas três apenas que dão o todo ou dão o contorno do que é o direito internacional privado. E eu já havia comentado em aulas anteriores que nós temos uma fonte que, sem dúvida nenhuma, tem na nossa disciplina uma importância ainda diferenciada, que é usos e costumes. Quando nós falamos em usos e costumes, no estudo do direito de uma forma geral, a primeira ideia que nos vem à mente é de serem usos e costumes um exemplo categórico de fontes secundárias do direito. A própria lógica que traz o artigo 4º da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro também consigna isso, que traz aquela possibilidade de, na hipótese de omissão da lei, o intérprete pode fazer uso da analogia, dos princípios gerais do direito e dos usos e costumes. Então, normalmente, usos e costumes têm essa utilização secundária, isto é, só é utilizado quando há algum problema, quando há alguma falha numa fonte primária, nesse caso, a lei. E quando nós tratamos de usos e costumes no direito internacional privado, nós rapidamente perceberemos que eles não se contentam com esse papel de ser um coadjuvante nas fontes da nossa disciplina, de ser uma fonte secundária. Por que eu digo isso? Porque nós veremos algumas situações em que usos e costumes saem dessa condição de coadjuvante das fontes e passam a ocupar um protagonismo dentre elas. Então, não apenas usos e costumes vão por um patamar de maior importância, como nós veremos situações especialmente localizadas no comércio internacional em que usos e costumes se apresentam como a fonte primária da relação. Então, o direito internacional privado, dentro daquela percepção que nós já conhecemos de aulas anteriores, de analisar relações que tenham um caráter ou uma conotação privada, que apresentem conexões de internacionalidade, que apresentem essas complexidades, há situações em que os usos e costumes serão a grande fonte inspiradora, a grande informadora das partes, para elas ficarem ou estarem vinculados a esta situação. Então, a abrangência de usos e costumes no direito internacional privado, inegavelmente é maior. Então, não sem motivos que a primeira fonte que logo depois nós venhamos a trabalhar, depois de lei, doutrina e jurisprudência, sejam os usos e costumes. Além dessa abrangência diferenciada, um outro aspecto que nós devemos nos atentar ao analisar usos e costumes é tentar buscar fazer uma evolução histórica, ponderando a sua utilização com a sua importância. Primeiro, trabalhando pelo quesito utilização. Se nós analisarmos usos e costumes e fizermos um recorte histórico dos últimos 100 anos, nós vamos perceber
que de 1920 para 2020, talvez cada vez menos eles venham a ser utilizados. Tá? Por qual razão? Porque até mesmo em função da evolução do direito internacional privado, tá? Também porque nós tivemos uma série de preenchimento de lacunas nessa evolução, o desenvolvimento de outras fontes, menores são as oportunidades ou as necessidades de utilizarmos usos e costumes. Tá? Então, aqui nós trabalhamos naquela perspectiva originária de que são fontes secundárias e tão logo, ou como nós constatamos que a lei vai evoluindo, as lacunas vão sendo colmatadas e aí nós temos menos brechas para utilizarmos usos e costumes. Tá? Então, como consequência de uma evolução natural dos sistemas jurídicos no século XX e começo do século XXI, cada vez menos lacunas, incompletudes nós temos para preencher com usos e costumes. Mas esta menor utilização, em virtude de uma evolução dos sistemas jurídicos, de maneira nenhuma significa uma redução da sua importância. Por isso que eu coloco, e aí nós acompanhamos ali na tela, que nós temos que fazer uma análise ponderada desses dois fatores, utilização e importância. Tá? O fato de ser menos utilizada ou precisar ser menos chamada não significa que usos e costumes perderam importância ao longo do tempo. Não. Tá? Nós podemos dizer que, além de ser algo absolutamente salutar, que os sistemas jurídicos de direito internacional privado tenham evoluído, tá? Nós não podemos imaginar que usos e costumes que existiam 100 anos atrás simplesmente deixaram de existir. Não. Aquelas práticas muitas vezes continuam a existir dentro do direito, só que, em decorrência desta evolução, aquela prática migrou de uma fonte para outra. Ela deixou de estar albergada nos usos e costumes e passou a constar em um tratado, em uma convenção internacional, ou ainda foi positivada numa lei nacional. Então, você não tenha dúvida nenhuma que um dos grandes fenômenos que nós observamos dentro do século passado, e trataremos na aula de hoje, quando estudarmos tratados e convenções internacionais, é que no século passado nós observamos a verdadeira formação de um tecido normativo internacional em que praticamente inexiste ponto contemplado no direito internacional privado que não tenha um grande instrumento internacional ali regulando. E essas regras internacionais não foram criadas do nada. Tá? Muitas delas foram absorvidas, foram trazidas de práticas que já existiam. Então, a mesma conduta continua a acontecer, só que aquilo que antes estava alocado dentro dos usos e costumes, agora as partes praticam, tá? Porque ela é uma regra consignada em um tratado ou uma convenção internacional ou lei nacional. Tá? Então, nós temos aqui esse contraste, esta ponderação. O fato de menos utilizarmos usos e costumes não reduz a sua importância, muito pelo contrário. Tá? Então, se nós já temos sistemas jurídicos muito mais evoluídos do que nós tínhamos décadas atrás, menores serão as lacunas, ou em menor quantidade serão as lacunas, mas quando esses usos e costumes são chamados, inegavelmente eles têm uma importância redobrada. Por quê? Não vem ao caso só para preencher uma lacuna, mas os usos e costumes vêm fundamentalmente
para conferir uma atualidade àquele caso concreto. E esse é um mérito inegável dos usos e costumes. São os usos e costumes a fonte mais dinâmica que existe no sentido de reproduzir instantaneamente transformações sociais. Tá? Então, quando nós temos uma lei sendo aprovada, sendo promulgada, por mais que ela seja do ano de 2020, ela representa um entendimento firmado naquele ano. Ela está congelada, ela está engessada naquele tempo. Se uma lei que entrou em vigor no começo de 2020 para nós agora é atualizada, talvez daqui 2, 5 anos nós não tenhamos a mesma opinião. Por quê? Nós estaremos em 2025 trabalhando com uma realidade normativa descrita em... E aí sim, usos e costumes são chamados para conferir esta atualidade ao intérprete. Então, os usos e costumes merecem esta ponderação, mas são ou se apresentam como uma fonte quase tão histórica quanto a doutrina. Tá? Então, usos e costumes estão presentes na evolução do direito internacional privado. E muitas vezes, aquela regra, aquela conduta que nasce como uma prática estabelecida pelas partes, de tanto ser reiterada, acaba, tá? Mais tempo, menos tempo, ganhando a sua forma positivada. E dentro desse processo, nós chegamos em um outro ponto que eu gostaria de salientar com todos vocês, e que nós encontramos na nossa tela, que é a dupla caracterização que usos e costumes são objetos. Para que nós tenhamos usos e costumes, tá? Enquanto fonte do direito internacional privado, nós temos que observar necessariamente duas etapas. A primeira delas é justamente caracterizá-lo como um costume internacional. Aqui, nós temos que trazer aquela ideia, aquele conceito de usos e costumes que nós já conhecemos do direito interno, de ser uma prática, tá? Reiterada, aceita, difundida, vista com naturalidade e que não cause nenhuma estranheza em um dado meio social. E pegarmos essa definição e estendermos a um plano global. Tá? Então, aqui nós temos que ter uma ideia do que é um uso e costume internacional. Essa prática reiterada, difundida, tá? Que não é sujeita a qualquer tipo de particularismos ou regionalismos. Tá? Tem que ser efetivamente uma prática, tá? Difundida internacionalmente. Tá? Então, você pode ter um costume muito arraigado no Brasil, em Portugal e em Moçambique. Tá? Agora, esse costume, vamos imaginar de origem lusitana, pode ser válido nesses 3 países, mas não pode ser descrito como um uso e costume internacional. Se às vezes é uma particularidade de uma formação cultural, da tradição de um povo especificamente, ou qualquer coisa parecida. Aqui, quando nós falamos em usos e costumes no direito internacional privado, nós temos que transpor essa ideia de prática reiterada por partes a um plano global. Tá? E, principalmente, é aquela prática que é difundida, que é vista com naturalidade e que não causa nenhuma estranheza, não chama a atenção no exercício regular do direito. Então, por essa primeira etapa, nós teremos um costume ou um uso e costume internacional. Agora, quando nós adentramos a segunda parte dessa caracterização, qual é a outra pergunta que nós temos que responder? Esse uso e costume internacional é fonte de um direito internacional privado ou
trazendo uma análise mais próxima da nossa realidade. Uma data prática internacional é fonte de um sistema brasileiro de direito internacional privado? Nessa segunda caracterização, nós temos que sim observar um critério muito específico. Primeiramente, a afirmação de que todo uso e costume internacional é fonte do direito internacional privado é falsa. É um requisito para que você tenha como fonte. Tá? Mas nós simplesmente não podemos nos contentar com isso. Por quê? Nesta segunda caracterização que nós temos na tela, não basta que uma prática seja difundida, reiterada, que ela seja praticada internacionalmente. Tá? Mas ela, pelo menos, precisa encontrar uma tolerância no âmbito do direito interno. Tá? Isso não significa que o direito brasileiro precisa prever a ocorrência daquela conduta, em absoluto. Tá? Uma coisa que nós precisamos deixar muito clara desde esse momento, que usos e costumes não combinam com positivação. Porque se um uso e costume é positivado, aquela prática deixa de ser uso e costume e se torna lei, se torna um tratado, uma convenção internacional, mas deixa de ser uso e costume. Então, não há necessidade de você ter uma previsão, uma descrição da possível ocorrência daquele costume. Mas há necessidade de ter uma tolerância. Por exemplo, que aquela conduta não seja tipificada pelo sistema de direito criminal daquele país. Por quê? Porque aí nós teremos um uso e costume internacional que, por conta desta limitação, por conta desta defesa do direito interno, não adentra o nosso sistema como fonte. Então, por isso que nós temos essa dupla caracterização no entendimento do que é um uso e costume internacional como fonte. Primeiro, ele tem que ser caracterizado como um tal, tá? Ele tem que ser difundido internacionalmente e, em um segundo estágio, ele deve pelo menos encontrar uma tolerância, uma possibilidade de ocorrência naquele sistema jurídico. Então, é natural que, dependendo do caso que nós venhamos trabalhar, que o uso e costume seja fonte em um dado sistema e não seja fonte em outro. Por quê? Naquele segundo sistema, nós temos algum ato, alguma questão de direito interno que repele a aceitabilidade daquela prática internacional. E o último ponto que nós temos aqui que trabalhar dentro dos usos e costumes, e que, de certa forma, reitera aquela ideia da abrangência diferenciada de usos e costumes, é o que demonstra a veracidade da ideia de que usos e costumes, sim, em algumas oportunidades, saem dessa posição de coadjuvante das fontes e ocupam uma posição de protagonismo. E como mencionei minutos atrás, o exemplo mais categórico e irrefutável desse caráter diferenciado de usos e costumes é, conforme nós acompanhamos na tela, o caso da Lex Mercatória. O que é a Lex Mercatória que, ao longo do nosso crédito, nós voltaremos a trabalhar em aulas subsequentes? Lex Mercatória é o conjunto de usos e costumes vigentes no comércio internacional. E por que esse é um exemplo que demonstra, que afirma esta ideia de que usos e costumes não podem ser exclusivamente entendidos como uma fonte secundária? Porque esse é o exemplo incontestável que relações que apresentam um caráter privado e
conexões de internacionalidade, muitas vezes são desenvolvidas ou são empreendidas por uma influência mais do que direta de usos e costumes internacionais. E sim, no comércio internacional, essas práticas estabelecidas pelas chamadas sociedades do comércio ou ainda por segmentos do comércio internacional são sim mais influentes do que muitas vezes leis nacionais, um dado tratado ou qualquer outra fonte. Tá? Então, a Lex Mercatória é o exemplo de como usos e costumes podem sim ocupar uma posição de protagonismo das fontes. Tá? Então, por toda essa abordagem que nós desenvolvemos, não há dúvida que os usos e costumes do direito internacional privado têm uma importância destacada quando nós, ou diferenciada, quando nós comparamos com outras disciplinas do direito interno. Uma próxima fonte que nós temos que comentar, e essa é uma fonte natural que nós comentaríamos, são os tratados e convenções internacionais. E por que eu digo que essa é uma fonte que naturalmente trataríamos? Porque talvez essa seja a categoria de fontes que melhor reproduz a internacionalidade que emana das nossas relações jurídicas. Tá? Tratados e convenções internacionais são instrumentos concebidos em um ambiente internacional. Muitas vezes dentro de um organismo, dentro de uma entidade, ou também algumas vezes através de um esforço independente de um grupo de países. Mas, pouco importando a origem da sua concepção, são instrumentos ou é uma fonte que tem uma internacionalidade nata. A ideia ou a definição de tratados e convenções internacionais, todos vocês já tiveram com todo o detalhamento quando estudaram direito internacional público. E aqui nós podemos dizer que quando eu me refiro a tratados e convenções internacionais, nós nos referimos de forma resumida, de forma genérica, a todas as fontes que têm esse caráter normativo, mas que são concebidas internacionalmente. Então, estão contempladas nessa categoria, estão contempladas nesse item, tratados, convenções internacionais, acordos multilaterais, acordos bilaterais, protocolos, leis uniformes. Então, todos esses instrumentos que, à sua maneira, buscam reproduzir este consenso internacional. E aí pouco importa se nós estamos trabalhando num plano verdadeiramente global ou num plano regional, nós aqui estamos tratando de, genericamente, como eu posso dizer, tratados e convenções internacionais. Aqui não nos cabe rediscutir o seu conceito. Eles são estabelecidos, delimitados no direito internacional público e nós aqui no direito internacional aplicado, internacional privado, aplicamos. E aqui o que nos interessa é verdadeiramente o conteúdo desses instrumentos internacionais. E aí, nós temos duas grandes categorias que nós já visualizamos na nossa tela. Esse tratado, esse instrumento internacional, pode versar sobre um conteúdo formal ou um conteúdo material. Um conteúdo formal é aquele instrumento internacional que prevê regras, que prevê diretrizes para o funcionamento do direito internacional privado, que prevê institutos, que prevê mecanismos, como, por exemplo, regras de conflito. Então, em que pese, nós já tínhamos mencionado brevemente em aulas anteriores, que nós encontramos regras de conflito na legislação interna de direito internacional privado, ela também é passível de ser encontrada em instrumentos internacionais.
E também nós podemos ter instrumentos internacionais que versem sobre matérias atreladas, vinculadas ao direito internacional privado, que têm um conteúdo material, tá? Que regulem o fundo do litígio, tá? Numa percepção bem francesa, ou que ofereçam um balizamento legal substantivo para as partes. Tá? Então, no direito internacional privado, nós teremos essas duas possibilidades de conteúdo de serem encontradas nos instrumentos internacionais. Quando eu falo tratados e convenções internacionais, eu tenho exemplos, tanto históricos quanto exemplos presentes, exemplos que são parte do nosso cotidiano de começo do século XXI. E aí nós temos um histórico, tá, que já se desenvolve por décadas de instrumentos que regulam o direito internacional privado. E na aula de hoje, nós não trataremos apenas de exemplos, mas trataremos alguns que demonstram esta evolução. O primeiro exemplo que eu gostaria de trazer para todos vocês é o chamado Tratado de Montevidéu de 1889, que, na verdade, se analisarmos detalhadamente, é um conjunto, é uma coletânea de 8 tratados que já versavam, no final do século XIX, sobre os mais diversos aspectos do direito internacional privado. Então, vejam que esta necessidade de você regular internacionalmente um assunto que é, desde a sua origem internacional, não é uma constatação dos nossos tempos. Nós veremos ao longo do século XX que, em inúmeras oportunidades, quando estados tentaram, apenas no seu direito interno, regular um fenômeno jurídico que, inegavelmente, é internacional ou muitas vezes transnacional, o efeito foi, o resultado foi absolutamente caótico ou catastrófico. Tá? Então, assuntos, temáticas, fenômenos jurídicos que têm uma origem internacional demandam uma regulação internacional. Então, nós já tivemos aqui, no final do século XIX, uma primeira tentativa, e aí, internacional de regular esses tópicos do direito internacional privado. Então, vejam que aquela evolução em torno da sistematização da nossa disciplina, a essa época, caminhava em duas frentes. Não apenas eu tenho legislações internas, as chamadas leis de introdução, sendo criadas e sistematizando mais o direito internacional privado, mas também as primeiras iniciativas de regular, de normatizar esse fenômeno jurídico no âmbito internacional. Temos também um segundo exemplo, que é da primeira metade do século passado, que talvez muitos de vocês já tenham até conhecimento por conta do seu nome, que é o chamado Código Bustamante. O que é o Código Bustamante? O Código Bustamante é um projeto que foi empreendido na década de 20 e que levou esse nome por ser liderado pelo jurista cubano Antônio Bustamante. E esse verdadeiro Código de Direito Internacional Privado foi aprovado em 1928 e teve como pretensão de servir de um grande código de direito internacional privado para as Américas. Tá? E por que eu digo com um grande código? Porque vejam que ele não nasce há quase 100 anos atrás com disposições um tanto quanto reduzidas. Tá? Nós já idealizávamos um código de direito internacional privado com 427 artigos. Tá? Então, veja como nós tínhamos
necessidade de regular internacionalmente, e essa era uma regulação regionalizada. Tá? Então, nós já tínhamos uma preocupação de regular entre os países das Américas. Tá? Então, esse Código Bustamante, ele teve adesão de 15 países, tá? Então, ele foi, tá? Teve a sua importância, e um dos países que aderiram a esta codificação foi o Brasil. Mas nós podemos dizer que a importância ou a relevância desse Código Bustamante para o direito internacional privado brasileiro foi relativamente curta. Por quê? Logo após a sua internalização, nós tivemos a aprovação em 1942 da nossa vigente Lei de Introdução, e à época, Lei de Introdução ao Código Civil. Então, a sua vigência enquanto referência legislativa internacional de direito internacional privado para nós foi um tanto quanto curta. Tanto que, se buscarmos na jurisprudência, raros são os casos que aplicaram o Código Bustamante. Tá? Se eu não me engano, na própria jurisprudência do STF, a gente vai encontrar um caso que fez a aplicação desse instrumento internacional. Mas ele já é importante por ter vigência no direito brasileiro e por ter sido uma iniciativa de regular internacionalmente, mas também de forma regionalizada, regras de direito internacional privado. Mas nos nossos tempos, mais na atualidade, nós temos que comentar outras iniciativas, como, por exemplo, as chamadas CIDIPs, que nada mais são que as Conferências Interamericanas de Direito Internacional Privado. As CIDIPs foram criadas no âmbito da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, como uma tentativa, ao longo da década de 70, de unificar o direito internacional privado nos países das três Américas. Então, veja que, ao longo do século XX, nessa perspectiva mais interamericana, não apenas latino-americana, mas interamericana, este foi um objetivo de longa data perseguido. Nós buscarmos unificar o direito internacional privado entre países um tanto quanto heterogêneos. Tá? E nós tivemos a primeira dessas CIDIPs em 1975, realizada no Panamá, e já nessa primeira oportunidade, alguns instrumentos já foram aprovados. E esses instrumentos aprovados passaram a ser as também já conhecidas convenções interamericanas, tá, sobre determinado ponto. Por exemplo, como eu comentei, em 1975, no Panamá, nós tivemos a aprovação da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional. Tá? Por que nós tínhamos essa necessidade? Porque em 1975, apenas 4 países nas Américas haviam ratificado a Convenção de Nova York de 1958. Então, era uma necessidade, a coisa de 45 anos atrás, trazermos parâmetros internacionais da prática da arbitragem. Nós tivemos logo na sequência também outras conferências interamericanas, como, por exemplo, em 1979, esta segunda CIDIP realizada em Montevidéu, que também aprovou diversos textos, diversas convenções, dentre as quais que nós estudaremos em aulas futuras, a Convenção Interamericana sobre Normas Gerais do Direito Internacional Privado. Tá? E por que essas CIDIPs são importantes? Porque boa parte delas, que foram realizadas de 1975 para cá, o Brasil não apenas participou, como ratificou o seu conteúdo. Tá? Então, são instrumentos internacionais partes do nosso ordenamento jurídico.
Então, até para entendermos a evolução do direito internacional privado e a sua preocupação nas Américas, é importante que nós venhamos a conhecer tanto as convenções interamericanas que o Brasil aderiu, como também aquelas que o Brasil não aderiu, porque ali nós temos pontos ou caminhos de evolução para o direito internacional privado brasileiro. E um último instrumento que eu gostaria de comentar com todos vocês, e este eu já devo ter feito referência em aulas anteriores, é a Convenção de Viena de 1980 sobre compra e venda internacional de mercadorias, ou como é conhecida internacionalmente pela sua sigla de CISG, tá? Que é a sua sigla em inglês, mas que é conhecida universalmente, do Convention on International Sales of Goods, e que foi não apenas ratificada pelo Brasil em 2013, entrou em vigor em 2014 e é regulada no nosso ordenamento jurídico pelo decreto 8.327 de 2014. Por que eu comento aqui a CISG? Porque esse é um exemplo muito claro e didático do que é um tratado, do que é uma convenção internacional que regula materialmente a relação jurídica. Então, quando eu olho para essa convenção, eu encontro uma regulação material acerca da compra e venda internacional. O que é esta regulação material? Se você tiver o interesse de percorrer as disposições da convenção, você vai encontrar uma parte 1, que disciplina sobre conceitos gerais da compra e venda, uma segunda parte, que regula, por exemplo, sobre formação do contrato de compra e venda, uma terceira parte que traz obrigações de comprador, obrigações de vendedor, remédios contratuais, hipóteses de resolução. Então, são regulações destinadas ao contrato propriamente dito. Tá? Por isto, é um exemplo de instrumento internacional que traz regras de direito material. Tá? Então, veja que aqui a gente não inova no conceito de tratado e convenção internacional, mas vemos ou analisamos maneiras que esses instrumentos jurídicos trazem conteúdos de direito internacional privado. E para que nós possamos fechar essa nossa análise de fontes do direito internacional privado, e essa análise, sim, foi desenvolvida de maneira mais estendida para que nós contemplássemos também outros pontos do direito, cabe aqui, por último, nós comentarmos acerca do direito comparado. Eu já mencionei em aulas anteriores que muitos raciocínios de direito internacional privado são, de certa forma, raciocínios comparatistas. E por que para o direito internacional privado, o direito comparado não é algo acessório e podemos dizer exatamente o contrário, é algo obrigatório, é algo que faz às vezes de fonte do direito. Esta importância diferenciada decorre pelo fato de que o direito internacional privado nunca ficará restrito a apenas um ordenamento jurídico ou uma cultura jurídica. Nós já vimos e comentamos por diversas vezes que o direito internacional privado pressupõe vínculo, pressupõe conexão com dois ou mais sistemas jurídicos. Então, eu nunca vou restringir a minha análise ao direito brasileiro. Sempre eu vou ter que manter uma atenção no direito italiano, um direito norte-americano, um direito alemão, um direito australiano, um direito argentino e assim por diante. Então, eu sempre terei que trabalhar com um outro sistema, com uma outra lógica, com uma outra cultura jurídica.
Então, por termos essa necessidade absolutamente natural no direito internacional privado, que o direito comparado é uma fonte da nossa disciplina. É uma verdadeira ferramenta de trabalho para o direito internacional ser colocado em prática. Então, aqui nós temos esse aspecto diferenciado. E direito comparado, e aí nós temos diversos autores que trabalham nesse sentido, é uma ciência do direito que existe há mais de 100 anos, que é uma ciência do direito compromissada. Por que eu digo isso? O direito comparado pressupõe evolução. Tá? Então, a comparação que nós aqui estamos comentando é voltada para a evolução do direito. Então, quando eu faço um estudo comparativo do direito brasileiro com o direito francês, essa comparação, esse paralelo, não é meramente ilustrativo. Ela tem como fulcro uma evolução do direito brasileiro e também uma evolução do direito francês. Evidentemente, aquele sistema que é pioneiro, que é paradigmático, que traz mais inovações, será mais influente. Mas aqui nós temos uma análise comparativa compromissada. E por ter essa preocupação com a evolução, que o direito comparado tem seus métodos, tem seus mecanismos, tem suas premissas. Tá? Inúmeros autores fazem leituras bem interessantes e atualizadas do direito comparado, mas eu diria que para que nós tenhamos um primeiro contato, e aí já com uma percepção clássica de direito comparado, eu sempre recomendo a leitura da obra do professor René Davy, e é o livro Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo. Isso aí não é apenas uma grande obra de direito comparado, como é uma das grandes literaturas do século passado. Tá? Então, a leitura, sempre uma revisita à obra do professor Davy, faz com que nós sempre mantenhamos vivas as percepções clássicas consagradas do que é o direito comparado. Para que aí sim, tendo esse lastro conceitual clássico, a gente possa promover uma análise mais contemporânea. No âmbito do direito internacional privado, para que eu posso utilizar o chamado direito comparado? Como nós visualizamos ali na tela, ele é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento e evolução da legislação interna, tá? Especialmente para sistemas jurídicos como o brasileiro, que raramente são pioneiros, são inovadores em um dado estudo. Muitas vezes, uma análise criteriosa de uma cultura jurídica estrangeira pode ser muito proveitosa, perdão, para a evolução da nossa legislação. Também, e aí ali nós temos uma segunda realização possível propiciada pelo direito comparado, ele também é uma forma de eu preencher lacunas na legislação interna. Tá? Então, isso é um processo que se notabilizou no século passado e que ainda existe. Tá? O direito comparado pode trazer evoluções ou satisfazer necessidades que nós venhamos a identificar nos casos concretos. Também temos, e aí aquele processo lento e gradativo que nós já comentamos nas nossas primeiras aulas, que o direito comparado promove a longo prazo a harmonização de regras de direito internacional privado ao longo do mundo, tá? Ao longo do tempo em todo o mundo. E isso já aconteceu. Tá? Então, quando nós estudarmos regras de direito internacional privado mais detalhadamente, ou regras de conflito, nós veremos que hoje elas encontram um certo padrão a ser seguido. E esse padrão foi sendo formado ao longo dos anos. O direito comparado é também uma ferramenta muito útil para a aplicação do direito estrangeiro via regra de conflito. Aliás, este é o propósito
que nós dedicamos um tempo bem satisfatório para o estudo das fontes, porque quando você conhece fontes, e aí, consequentemente, direito comparado, você conhece da aplicação do direito estrangeiro. Uma coisa não vem desacompanhada da outra. E também, e aí tem uma forte conotação prática, nós temos o direito comparado como um subsídio, como uma forma de você melhor trabalhar o reconhecimento e homologação de sentenças estrangeiras. Muitas vezes, ao longo desses procedimentos, a, a parte é provocada a demonstrar não apenas a vigência, não apenas o teor, mas a interpretação daquela regra aplicada no caso concreto que tem uma origem em uma outra cultura jurídica. E esta aplicação só é precisa, só é correta se é feita dentro dos padrões, dentro dos moldes do direito comparado. Tá? Então, inegavelmente, aqui nós temos uma fonte que confere e que fecha o raciocínio jurídico com toda a internacionalidade que ele deve apresentar. Nós concluímos nesse momento o nosso estudo de fontes e espero revê-los em uma próxima aula. Qualquer dúvida, como eu sempre lembro, que vocês tenham, tá? Busquem todos os contatos institucionais, o qual nós dispomos, em especial o nosso e-mail institucional. Tá? Tenham um bom estudo e nós nos encontramos em uma próxima aula. Muito obrigado.